Então, meus amigos, as primeiras palavras são de agradecimento e manifesto a minha gratidão àqueles que tornaram possível este encontro e um obrigado a todos vós, porque de algum modo me devolveste a esperança. Não é? Eu voltei a acreditar em Portugal. Em cada encontro virtual, eu citarei um ou dois episódios que operaram profundas transformações no meu saber, no meu pouco saber, e sobretudo no meu saber fazer. E, portanto, nós teremos aí uma meia hora daqui a pouco para conversarmos. Todos vão poder conversar, todos vão poder colocar perguntas, e se eu não souber responder, eu irei depois procurar a resposta e vos trarei. Mas eu começarei então, como eu disse, por um ou dois episódios breves que introduzem a ideia daquilo que nós vamos falar em cada um dos encontros. Eu selecionei, para começar, dois episódios, o primeiro dos quais aconteceu há 46 anos, mais ou menos, 46 anos, numa escola do tempo, não é, ainda da velha senhora, onde me entregaram uma turma que chamaram de lixo, turma de lixo. Era uma turma pequenina, tinha cerca de 60 e poucos jovens, todos na casa dos 15 anos, todos sem saber ler. Eu perguntei porquê que eles não sabiam ler. E eles responderam, professor, todos os anos é a mesma coisa. A professora nova chega, nós já tivemos muitas, eu estou aqui há 8 anos, e não saio da primeira classe, e a professora ensina. Eu perguntei, como é que ela ensina? Ela ensina o A, E, I, O, U, a gente faz carreirinhas de A, de S. Ela ensina a lição do P, do Papé, Pipopu, a lição do T, e aí é que começa o problema, professor. Assim, porquê? Porque ela manda juntar e a gente não tem cabeça para isso. Ela manda juntar e a gente junta. Pato, peto, pito, poto, puto, pipido, popó. Eu olhei para aquela gente, um sentimento muito estranho, porque eu tinha andado algum tempo antes a ensinar pelo Papé, Pipopu e pelo A, I, O, U, e nunca me tinha percebido de que se eles não tinham aprendido, é porque eu ensinava daquele modo. Eu fui para casa pensando, quase não conseguia dormir. Eu não poderia continuar a trabalhar daquele modo, porque se eu continuasse a ensinar o A, I, O, U, o Papa e Pipopo, eles continuariam sem saber ler. Foi um momento bem difícil para mim. Mas o outro episódio, bem mais breve, já foi numa escola onde eu já trabalhava com o movimento da escola moderna. Ou seja, eu tinha deixado de ser o centro, o professor era o centro, e eu tinha deixado de ser o centro para que o aluno fosse o protagonista, o aluno autónomo, o aluno da escola novismo, da Montessori, do Freinet. E então o aluno desenvolvia processos de pesquisa. E um dos alunos, em determinada altura, pediu-me para falar com ele, eu aproximei-me e ele disse, professor, está aqui uma coisa errada. Eu disse, o quê? Diz aqui no livro, é num tempo onde não havia computadores, não havia internet, diz aqui no livro que um ser vivo é aquele que nasce, cresce, reproduz-se e morre. Eu fiquei todo feliz, porque eu nem tinha ensinado, ele já tinha aprendido o que era um ser vivo, porque eu tinha andado muito tempo antes em várias escolas, dando aula sobre ser vivo, e colocava no quadro negro, ser vivo é aquele que nasce, cresce, reproduz-se e morre. E aquele jovem já tinha aprendido sem que eu tivesse ensinado. Então, resultava. A aprendizagem centrada no aluno estava a resultar. Só que ele me disse que não concordava com aquilo, eu perguntei porquê. Ele disse-me, sabes, professor, pensa um pouco. Eu disse, diz lá, se um ser vivo, professor, é aquele que nasce, cresce, reproduz e morre, então eu não sou um ser vivo, professor, porque eu ainda não me reproduzi, nem morri. Eu fiquei a olhar para aquele jovem e perguntei, e tu queres saber o que é um ser vivo? Eu não quero. Então foi nesse momento que eu descobri que a aprendizagem não está centrada no professor, mas também não está centrada no aluno.
A aprendizagem está centrada na relação. A aprendizagem surge na intersubjetividade com um objeto de estudo num contexto do mundo ou de uma comunidade. Então, em cada encontro haverá um tempo de exposição de assuntos e esses assuntos serão, ao longo do tempo, tratados convosco durante 30 minutos em que conversaremos, hoje incluído. Hoje, por exemplo, falar-vos-ei de formação, avaliação, núcleos de projeto e roteiros de estudo. Mas mais de metade do encontro, como eu disse, será de dialogia. Conversaremos, aprenderemos juntos. Então vamos lá falar um pouquinho de formação. Eu proponho que cada um de nós, eu incluído, claro, faça uma espécie de diário de bordo, a partir de perguntas que refletem necessidades, desejos, sonhos, porque nós começamos com uma intencionalidade. Por que razão é que vós decidistes participar nestes encontros? Uma pergunta. Eu responderei. A minha intenção é de ajudar a mudar práticas para cumprir a lei, fundamentando essas mudanças naquilo que se chama ciências da educação. História da educação, filosofia da educação, psicologia da educação, etologia, antropologia, pedagogia, tudo isso. E, sobretudo, ajudar a assumir um estatuto de autonomia e a gerir flexivelmente um currículo. É isso, meus amigos. Estou a falar do projeto de autonomia e de gestão flexível de currículo. Porque é uma bela iniciativa do Ministério. Mas é preciso que trabalhemos esse documento numa prática coerente com aquilo que o documento nos diz. Ou seja, a minha intenção, eu quero que cada um pense na sua intenção de estar aqui agora, durante este tempo que vamos estar, 7 semanas seguidas e depois encontro presencial. A minha intenção, meus amigos, se resume numa frase. Eu quero assumir convosco um compromisso ético com a educação. Creio que entendem. Um compromisso ético. Porque se do modo como eu trabalho não ensino todos, e se todos é aquilo que está na Constituição da República, é um direito, então eu não posso continuar a trabalhar desse modo. Tenho que assumir um compromisso ético com a educação. Mas eu não quero criar falsas expectativas para não gerar frustração. Quando aceitei desenvolver este trabalho convosco, é mesmo para mudar. Por isso, tomemos consciência dos obstáculos que iremos enfrentar. Mas enfrentemos esses obstáculos com suavidade, mas com resiliência. Sem desistir, porque Paulo Freire dizia que a educação é um ato de amor, logo é um ato de coragem. E nós iremos fazer tudo dentro da lei e da ciência. Iremos trabalhar em núcleos, porque uma escola não muda toda ao mesmo tempo. E é preciso ter respeito por quem não quer mudar. Uma crença não se discute. Agora, nós podemos participar do reinício de uma formação de longo prazo, que não se resume apenas a este tempo que vamos estar juntos. Há de durar até nós deixarmos de ser. Quem participa do núcleo? Quais os locais de encontro? Sereis vós a decidir. O calendário, a retaguarda jurídica, que talvez seja preciso. Vamos ver. O que eu vos quero dizer é que esta formação vai obedecer a um princípio básico. O princípio do isomorfismo. Ou seja, o modo como o professor aprende na formação é o modo como o professor ensina no chão da escola. Por isso é que eu vos vou passar alguma tarefa para casa, todos os encontros. E como já estou a falar demais, vou resumir para passarmos ao momento seguinte que o João vai mostrar, que é aquilo que é o processo de formação que nós iremos seguir. Então, amigos, vamos ver o que é que vamos fazer nesta formação.
ela, como já disse, é isomórfica, não é? Ela parte da identificação dos núcleos, vai seguindo todo um processo que está aí, que eu não vou ler, vós sabeis ler, está aí explicado. Vai ter intervenções semanais muito simples, vai pautar-se por uma homeopatia, ou seja, passo a passo, todos juntos, devagar, num contexto antropológico, muito mais do que pedagógico. Será, como eu disse, de longo prazo e visa criar sustentabilidade dos projetos. As modalidades de formação que vamos utilizar serão o círculo de estudos, o projeto, que passa pela pesquisa, e de vez em quando umas pequenas oficinas. Nós iremos fazer um diagnóstico da situação da nossa escola, da situação do sistema. Ainda hoje estive a ver os resultados da aferição e me preocupo muito, apesar de estar longe de Portugal, os baixos índices. Só 46% das crianças não conseguem saltar a corda. Milhares não têm um mínimo de conhecimento de interpretação do texto. Acho que vamos ter mesmo de rever tudo aquilo que se faz. Então vamos ter que, neste processo todo que está a passar aí e que vós podeis ler, nós iremos recolher indicadores de boas qualidades de educação, de grandes projetos que certamente vós desenvolveis nas vossas escolas. E vamos, sobretudo, construir processos que deem direito à educação a todos, que nós temos o dever de educar. Está na lei de bases, compete ao Estado, à família. O Estado através da escola, ou seja, de nós. Então, as escolas, meus amigos, para começar a parte mais ou menos teórica, escolas são pessoas. Vamos começar. Eu vou mandar-vos depois um glossário com tudo isto que eu vou dizendo, mas para já vamos ficar assim. Escolas são pessoas, não são edifícios. E as pessoas são os seus valores. Todos nós somos conduzidos por valores, ainda que não tenhamos consciência disso. Quando esses princípios são transformados em princípios de ação, conduzem a projetos. Os projetos educativos, que são coletivos. Então, o que nós vamos fazer, amigos, é substituir a prática fundamentada no modelo educacional do século XIX, do professor sozinho em sala de aula, turma, anos, etc., por uma nova construção social da aprendizagem. Uma nova construção social da aprendizagem. O que vai implicar profundas alterações no quadro normativo. Porque quando reivindicamos inovação no campo pedagógico, também temos de reivindicar inovação no campo normativo. Para que os despachos, os pareceres, tudo isso esteja de acordo com a lei de bases. É verdade. E sobretudo com o teor do artigo 48º, que eu recomendo que vão ver, a lei de bases do sistema educativo. Então, amigos, neste momento vou deixar-vos algumas perguntas que eu faço a mim mesmo, para depois vos oferecer um pouquinho de vídeo, que será a introdução aos 30 minutos de conversa que iremos ter. As perguntas podereis fazê-las por escrito, e o João certamente irá depois lê-las e passá-las, porque deve ser bem difícil que, num contexto de 1 milhar de pessoas, nós possamos não interromper ninguém. Então, a primeira pergunta que eu faço: se nós tomamos consciência de que, do modo como nós trabalhamos, não garantimos o direito à educação a todos, nós continuaremos a trabalhar desse modo? Como eu perguntei, onde está a ética? O nosso processo de transformação, ele vai no sentido de melhorar aquilo que existe, ou seja, o modelo instrucionista do século XIX, ou visa mudar a educação? Estou a fazer perguntas. Eu arrisco dar uma resposta provisória, porque nós vamos construir as respostas. Nós vamos construir currículo, produzir teoria.
Eu diria que não vale a pena tentar melhorar aquilo que não pode ser melhorado. Eu tenho visto grandes tentativas, meter os computadores na escola, uma lousa digital, fazer uma hortazinha mandala, fazer meditação. Já há muita pesquisa feita que prova que isso não muda absolutamente nada. Mas é preciso utilizar meditação, é preciso fazer hortas, é preciso as novas tecnologias na escola. O que é preciso é encontrar caminhos para uma nova construção social de aprendizagem, que não seja paliativo daquilo que existe e que seja praticamente um refundar da educação. É verdade, refundar. Ou seja, passa por nós a necessidade de reelaborar a nossa cultura pessoal e profissional. Porque é disso que se trata. E é a metodologia do processo formativo que nós vamos seguir. Então nós aprendemos a fazer fazendo, aprende-se a mudar mudando. E vamos trabalhar dentro dos 4 pilares da educação. Que se conhecem muito bem, os pilares do relatório da Unesco, do relatório Delors. O aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a ser e o aprender a conviver. Só que vai ter mais 3 pilares que, se quiserem, eu falarei quando entrarmos na nossa conversa, tá bom? Porque agora eu vou passar-vos um pequeno vídeo para vós verdes e depois de o verdes conversarmos, tá bom? Então, cá vai o vídeo. Você já viu plataforma de ensino? Então a gente ousou construir uma José ainda não partilhou o vídeo, ainda só se ouve o som. plataforma, tem tudo o que precisa Já está? de registro, Já está. de organização, tudo, para que educando e educador possam se relacionar e que a avaliação realmente seja formativa, contínua e sistemática, que é a nossa avaliação, que é a avaliação que a lei do BB fala, mas que pouca gente sabe aplicar. Aqui não, ela realmente acontece no processo. E para a gente, como tudo é aprendizagem, tudo também é avaliação, porque a avaliação é sinônimo para a gente de aprendizagem. Eu e minha tutora que fazemos o roteiro juntos. É tipo assim, eu pego os livros de geografia, português, história, o que eu quiser. E tipo assim, se eu tiver uma pesquisa da minha curiosidade, tipo, eu tenho curiosidade de saber sobre os índios. Aí eu tô pesquisando agora. E, tipo assim, ela não me obrigou a pesquisar sobre isso. Eu mesmo quis. Tem coisas que ela pede pra me fazer, tem coisas que eu mesmo quero. Então, tipo assim, a gente não é forçado a fazer nada. Caio, vamos aqui tomar um pouquinho para ver se você conseguiu entender essa pesquisa que você colocou aqui sobre o saneamento básico. Pode vir, claro. Uhum. Fala um pouquinho, então, por que você colocou isso no seu roteiro? Porque eu senti curiosidade em saber o que é saneamento básico. E uma coisa que eu descobri que no meu bairro não tem saneamento básico. Então, me fala um pouco sobre o que é saneamento básico. O saneamento básico é a atividade relacionada com o abastecimento de água potável e o manejo de água pluvial, e a limpeza urbana e a coleta de esgoto. Quando você fala água potável, que água é essa? É uma água que, tipo assim, a gente pode beber, que ela é limpa. E como a água chega a casa sendo potável, existe alguma forma dela chegar até a casa? Existe um tratamento que passa por vários processos para limpar, para tirar o sal da água e para tirar as bactérias. A tutoria é este momento, onde individualmente a criança está com o seu tutor, verificando o seu percurso, reconduzindo algumas situações e também avaliando como está esse processo, né, para que ele possa ser aprimorado, melhorado
e a criança poder, de fato, aprender o que ela precisa aprender. Então, mostra como você fez. Não, eu coloquei 3 vezes 2, depois... Mas você terminou de multiplicar a unidade pela dezena depois pela centena? Não. Não tinha que fazer isso primeiro? Tinha, senão ia dar um resultado grande. Então, vamos colocar no seu roteiro como fazer, então, para multiplicar números com 2 algarismos ou 3 por um outro número, tá bom? E tem outra resposta, nessa que você deu não é a correta. Cada criança, ela tem... Bom, amigos, acho que voltamos outra vez à conversa. Acabaram de ver imagens de uma das escolas em que eu colaboro aqui no Brasil. E penso que estas imagens estimulam algumas perguntas que eu gostaria de escutar, ou pelo menos que o João pudesse ir lendo aquelas que já escreveram. São imagens de uma prática. Eu não sei se o João já tem alguma pergunta aí. Eu gosto mais de conversar. Sim, temos aqui algumas pessoas com a mão levantada, portanto eu vou dar a palavra aqui a algumas das pessoas. Vamos lá, amigos. Ora, creio que é o António Calado que está. O António pode fazer uma questão. A Leonor tem o microfone desligado. Eu acho que já deve estar, não? Já Então, está. vamos lá. Leonor, vamos lá, que o António está... Sim, a primeira pergunta em que pensei foi quantos alunos e quantos tutores? Ou seja, cada tutor tem quantos alunos? E todos os alunos têm um tutor só para eles? Ou, é isso. Ok. Vamos então... a rácio professor-aluno no Brasil, se considerarmos desde o pré-escolar ou jardim de infância até à universidade, é de um professor para 9 alunos. Em Portugal é 1 para 8, ou até menor. Por isso é que é estranho que haja turmas de 20, 25, 30, porque depende do modo de organização da escola. Esta escola partiu com cerca de 30 alunos por professor. Mas quando nós passamos de professor para tutor, já vou dizer qual é a diferença, cada tutor passou a trabalhar com 15 tutorados. 15. Porque toda a escola se reorganizou. Depois, mais adiante, eu posso dizer o que é preciso fazer-se. Nós vamos ter 7 encontros e vamos voltar ao assunto, certamente. Um professor é aquele que, em princípio, ensina ou que ajuda a aprender. O tutor é alguém que não prepara projetos para os alunos, constrói projetos com os tutorados, a partir de desejos, necessidades, sonhos. Na prática de planejamento ou planificação, em Portugal, que ele não constrói para dar aula. Ele não planifica a aula. Ele ensina o aluno a planificar. Ensina o aluno a gerir o tempo, a gerir o espaço, a gerir os conteúdos, objetivos. Ensina o aluno a pesquisar, a selecionar informação, analisar, criticar, comparar, etc. Sintetizar, comunicar informação. Não aplica prova, nem teste, nem exame, porque não prova nada. Ele vai fazer uma mediação pedagógica acompanhada de um processo formativo onde a avaliação, como disse há pouco a colega das imagens que passaram, é formativa, contínua e sistemática, baseada em portfólios digitais. Portanto, o tutor vai trabalhar todos os dias com os seus tutorados, preparando o plano de cada dia no dia anterior. A criança ou o jovem, vai ter que, com o tutor, preparar o seu plano do dia seguinte, indicando em que horário, com quem vai estar,
onde vai estar, o que vai fazer. E repare, isto é diário. E, portanto, ele vai fazer isso em função de um projeto e de um roteiro de estudo. E vai pesquisar, e vai interagir, e vai estar com o tutor, e vai estar com os professores das disciplinas, numa escola onde existe autonomia. Começar pela escola, que é autónoma, e passando pelo professor, que é autónomo, porque está em equipe de tutores. Nós vamos voltar aí, eu vou enviar-vos um textinho sobre isso. Já agora, podem cobrar-me esse texto, porque se está escrito, eu não vou falar o que está escrito, vós sabeis ler. Eu mando-vos o textinho e vós ides ler o que é a tutoria. Pode ser assim? Sim, sim. Ok. Obrigada. De nada. Mais alguma pergunta? Mariana Elias. Olá, boa noite. Boa noite, ou boa tarde aqui. Eu fiz a minha pergunta ali, mas pronto, falo aqui. Eu sou brasileira, mas eu estou morando aqui em Lisboa para fazer o mestrado e eu fiquei muito curiosa, não sabia que o senhor estava aí no Brasil, nas minhas terrinhas. Queria saber quais são as escolas que você atua, ou pelo menos em que estado, mais ou menos, só para eu conhecer um pouco da realidade e como é que isso acontece, como é que esse projeto acontece. Uhum. Bom, vou ser breve, mas para satisfazer a tua curiosidade. Eu faço parte de uma equipe chamada Eco Habitare, que tem muitos brasileiros e tem 2 portugueses. Eu e o Cristiano, que foi meu aluno na Escola Superior de Educação do Porto e que agora está aqui em Belo Horizonte. Nós trabalhamos em mais de 200 escolas brasileiras, de iniciativa pública ou privada. Eu trabalho sobretudo, mais diretamente, em cerca de 20 escolas, e uma delas é o projeto Âncora, de que eu mostrei as imagens, considerado neste momento um dos 10 projetos mais avançados do mundo da educação. Curioso, não é? E trabalho, por exemplo, na comunidade de aprendizagem do Paranoá, que é a primeira comunidade de aprendizagem do mundo também. E todas estas escolas onde eu vou ajudando e vou aprendendo no Brasil, elas são escolas como as outras, com professores como os outros, só que garantem o direito à educação a todos. Essa é a diferença. Elas chamaram-me porque ouviram falar da Escola da Ponte, mas foi muito além da Ponte. Mas a Ponte é muito importante, é um marco. A Ponte é um marco. Quando foi feita a história da educação do século XX, há de haver um período antes da Ponte e outro período depois da Ponte. E eu vim para o Brasil e vim com a auréola da Ponte, porque aí em Portugal ninguém é profeta na sua terra, não é? E, portanto, a Ponte foi sobrevivendo à custa de muito sacrifício e muita resiliência. É uma história, enfim, eu rendo as minhas homenagens a quem lá está e por quem lá passou, muitos dos quais já faleceram, não é? A Escola da Ponte tem 42 anos de existência, o projeto, não é? 42 anos. Aqui no Brasil, a Ponte é muito conhecida. Eu tenho 35 livros publicados no Brasil, que não estão publicados em Portugal, que falam da Ponte, mas em Portugal, pelos vistos, não querem falar. Mas aquilo que eu faço não é fazer pontes no Brasil. É a partir daquilo que eu aprendi na Ponte para partilhar com os brasileiros modos de fazer à brasileira, não é? Dentro de autores brasileiros, em escolas brasileiras, e que têm dado muito, muito bom resultado. E eu penso que em Portugal também vai acontecer isso, connosco e com muito mais gente. Mais perguntas? Ana Fernandes. Está aí, Ana? Boa noite. Já ouvem? Sim, sim. Estou a ouvir, Ana, estou a ouvir. Zé, eu sou a Ana de Vila Franca de Xira. Olá, Ana da Vila Franca, como vai? Já trocamos muita mensagem. É verdade. E eu não desisti. E, portanto, eu já fiz a formação o ano passado com a formação do outro lado do Tejo, Seixal e Almada. E reformulei o meu projeto, visto que o ano passado me recusaram 2, não é? O da nave e o trabalho com os alunos, e eu queria essencialmente ser orientada agora para este que parece-me que já foi aceite,
dentro de moldes muito restritos. E, portanto, é nesse sentido que eu não estou à espera de hoje ter a resposta de tudo, mas gostava de ter esse apoio para o ano. Eu vou fazer o projeto com uma outra colega que não quis fazer esta formação, portanto, estamos a ver o panorama, não é verdade? É, digamos, por uma mera confiança em mim, porque não tem uma visão nenhuma deste tipo de modelo de prisma de escola. E é nesse sentido que eu, durante as sessões, áudio e as outras por escrito, gostaria de ter então esse apoio do Zé, visto que já estou a tentar mexer na escola parada. E é isto. Bom, então, Ana, e serve para todas as Anas e para todos os Antónios que nos estão a ouvir, nós iremos fazer a mudança com o outro, não contra ninguém. Okay? Certamente vai haver conflito pelo meio, mas o conflito até pode ser útil. Nós iremos fazer essa mudança com o órgão de direção, com os diretores, com os diretores de agrupamento, iremos fazer com as direções regionais, iremos fazer com toda a gente que queira. O que é preciso fazer de imediato, e vamos daqui a pouco, quando falar sobre o que vamos fazer durante esta semana, até ao próximo encontro, porque nós no próximo encontro teremos muito que conversar sobre aquilo que fizemos durante esta semana. Não é? Uma das tarefas para casa, ou os prazeres de casa, como eu brinco, é a organização de um núcleo de projeto ligado a uma escola. E esse núcleo de projeto, neste caso em Vila Franca, tu farás parte e outros que quiserem farão parte também. Esse núcleo de projeto é constituído por pelo menos um professor, mas pode ter pais, pode ter agentes educativos locais, pode ter voluntários, pode ter uma auxiliar de ação educativa, pode ter o diretor da escola, o diretor do agrupamento, porque esse núcleo vai cumprir a lei de base do sistema educativo, esse núcleo vai cumprir a Constituição da República, esse núcleo vai cumprir o projeto educativo da escola e esse núcleo vai cumprir o projeto de autonomia e flexibilização curricular. Ou seja, nenhuma entidade se poderá opor. Nós teremos de lidar um pouco com alguns vícios herdados. Não sei se vai verificar-se algum tique autoritário, espero que não, da parte de quem dirige as escolas, porque aquilo que nós vamos fazer é cumprir a lei. Dirão, mas já cumprimos o projeto. Eu provo que não, a não ser que me provem que sim. Mas isso lá será objeto do próximo encontro, porque eu vou propor uma atividade de tarefa de casa nesse sentido. Este é um encontro praticamente zero, porque eu não estou a ensinar nada a ninguém, estou apenas a começar um contacto partilhando-me convosco. Então, Ana, como todos nós aqui, nós iremos construtivamente constituir um núcleo de projeto que irá sendo alargado à medida que os efeitos forem sendo reconhecidos. E vão ver que vai ser muito fácil produzir efeitos bem positivos por esses núcleos. É muito o trabalho que eu tenho feito no Brasil, também virtualmente, porque o Brasil é imenso. Basta dizer que eu trabalhei numa escola brasileira que tem 10.000 alunos, ouviram bem, numa cidade que tem 20 milhões de habitantes, numa secretaria ou direção regional que é maior que a França, e portanto é uma escala completamente diferente. Eu utilizo muito o virtual, mas é isso que eu tenho ajudado a fazer no Brasil, com grandes e bons e excelentes resultados. Criando núcleos de projeto, esses núcleos vão agregando pessoas que tomem consciência de que é preciso mudar. Como eu disse, vamos construir tudo o que vamos fazer com os outros. Não é contra ninguém. Com toda a gente. Mas vamos reivindicar duas coisas. Primeiro,
o cumprimento da lei. E segundo, a autonomia pedagógica. Porque se alguém quiser interferir para evitar que nós façamos aquilo que vamos fazer, terá de explicar qual é o fundamento legal e qual é o fundamento científico e pedagógico. Meus amigos, isto é para valer. Vamos lá ouvir outra pergunta. Então vou aqui colocar a Rita Queiroga Alegria. Rita. Boa noite, Rita. Tem o microfone desligado. Rita. Rita, tens que ligar o microfone. Já posso? Já pode. Vamos lá. Já está. Boa noite. Eu tinha muitas questões, mas antes disso eu sinto-me bastante ansiosa, porque eu cursei Ciências de Educação, estudei muito sobre a dimensão da escola, sobre a mudança dos professores e inclusivamente acabei de ler um texto do Rui Canário sobre como a escola é intrinsecamente burocrática e é tão difícil a mudança. E estou aqui porque o admiro, mas confesso que estou com muitas dúvidas e ainda por cima estou numa posição mais difícil porque eu sou simplesmente mãe, eu não sou professora e por isso nem consigo imaginar como abordar as professoras da escola, que são muito simpáticas e uma das outras questões que eu tinha também é como é o acompanhamento deste processo que é tão difícil, porque nós estamos a falar de questionar a profissionalidade daquelas professoras, a identidade da profissão, e também como apoiá-las, porque imagino que seja um processo muito assustador ver qualquer coisa que elas não conhecem. Obrigada. Eu tenho ouvido muitas vezes, Rita, falar de dúvidas, de receio, medos, e eu pergunto sempre, de que é que têm medo? E eu respondo, porque é uma pergunta retórica, daquilo que eu tenho medo é daquilo que se faz e que leva a que muita gente não aprenda, que os professores ganhem mal, que os professores fiquem doentes, que haja desistências. Isso é que eu tenho medo. Em relação ao novo, aquilo que eu irei propor a partir de agora não é nada novo. É algo que já se faz há mais de 50 anos. Claro, estou de acordo contigo. Nós temos de respeitar a identidade profissional dos professores. Nós temos que entender que os nossos colegas foram formados num quadro do paradigma do século XIX. Foram formados para dar aula. E é isso que eles sabem fazer. E muito bem. Eles são competentes dando aula. Muito competentes. O que nós temos é de partir daquilo que eles sabem fazer. Dar aula. Quando eu fui para uma escola brasileira, uma professora perguntou-me, mas agora vamos deixar de dar aula? Eu disse, não. E ela perguntou, mas como é que eu vou ensinar os meus alunos a fazer, por exemplo, roteiros de pesquisa do currículo da subjetividade? O currículo de subjetividade é uma coisa que a gente vai aprender daqui a 1 ou 2 encontros. Eu respondi, tu vais ensinar os teus alunos a fazer projetos e roteiros de estudo do currículo de subjetividade dando aula, que é o que tu sabes fazer. E lá eu posso, com certeza, eu tenho de valorizar aquilo que tu sabes fazer. Tenho que te pôr segura daquilo que tu sabes fazer, para que não tenhas medo. E a outra perguntou, e como é que eu vou ensinar a fazer portfólios de avaliação? Eu respondi, dando aula. E aí eles ficaram tranquilas. Porque, efetivamente, é difícil. O Rui Canário tem razão, o meu amigo Rui Canário. Ele diz que toda a mudança e inovação é conflitual. Agora, quando tu me dizes que és das Ciências de Educação, fico feliz. Eu fui o primeiro formado em Ciências da Educação nesse país. Não sei se é uma curiosidade. Eu fui do primeiro curso, em 1987, e fui o primeiro a acabar os trabalhos do primeiro curso, que foi no Porto. Depois veio para Lisboa, depois para Coimbra e depois para aí adiante. E isso não me dá qualquer vantagem, dá-me mais responsabilidade. E a ti também. Quando tu dizes que estás na situação de mãe e que é difícil abordar os professores, eu sei o que tu queres dizer, mas eu peço não só a ti, Rita, mas a todas as mães, todos os pais, todas as pessoas que não são professores, que vão à escola mais próxima
mais próxima, e procure um professor que ainda não tenha morrido. Há muita gente à espera que lhe deem a mão. Há muito diretor de escola à espera de ser ajudado. Mas isto tem de partir dos pais. É o que tem acontecido no Brasil. A maior parte dos projetos que eu acompanho partem da sociedade, da família, que vão à escola, procuram professores que ainda não tenham morrido, porque, parafraseando o outro, a maioria dos professores, infelizmente, morre aos 20 e é enterrado aos 60, está sempre à espera da aposentação, infelizmente é assim. Então, vamos procurar esses professores, está bem, Rita? E tu, que és da ciência da educação, certamente os irás encontrar. Vamos voltar a este assunto. Mais perguntas? Nelson, o Nelson Nares. Está aí, Nelson? Sim. Alô, Nelson, vamos lá então. Olá. Bom, é o seguinte. Primeiro, como professor já há alguns anos, eu percebi que desde o início, logo ainda no estágio, eu nunca me iria conseguir adaptar ao sistema educativo tal como ele é. Senti isto, mas não sabia porquê. E isto porque eu vou a vários conflitos, também porque muitas vezes também não conseguimos gerir bem a situação, porque não sabemos tudo. Não nos conseguimos muitas vezes pôr no lugar do outro, isto também acontece. E percebi, ao longo de todos estes anos, já são quase 15, que os pais são mais desejosos da mudança do que os próprios professores. E isto eu percebi. Não que os professores não desejam mudança, porque eles também desejam, só que eles não sabem como. E é mais fácil desejar a mudança quando está um pouco de fora e se tem menos, pelo menos não se sente tanta responsabilidade. E então tive muitos pais que falaram comigo e eu percebi que estava muito mais perto deles do que dos meus colegas. Isso foi notório durante todos estes anos. Acabei há 2 anos atrás, por desistir de dar aulas, porque não podia mais, por uma questão seguinte. A seguinte questão é que eu não posso agir de uma forma e pensar de outra. Isto torna-se uma espécie de tortura intelectual ou mental, vamos dizer. Fazer aquilo com que não se concorda. Isto levou-me a desistir, mas também não quer dizer que desista definitivamente, porque eu procuro uma outra saída. Que seja tenha um pouco mais a ver comigo. Não procuro que eles mudem, mas procuro que o Estado, pelo menos que se dê a possibilidade àqueles que pensam de uma outra forma, de poderem agir de acordo com as condições que têm. Isto é, em vez de todos seguirem pela mesma linha, aqueles que já chegaram a muitas conclusões também devem poder agir e construir comunidades de aprendizagem, o que seja. Mas isto está a faltar ainda. O Estado ainda se torna, neste sentido, ainda é muito opressivo. Isto nota-se perfeitamente. Eu tenho aqui algumas dúvidas sobre este projeto, que é o seguinte. Se o tutor constrói projetos estruturados com os alunos, como garantir que o aluno trabalha todo o programa, porque ele pode não querer dar determinados conteúdos. Porque às vezes, por várias razões, isso pode acontecer. E depois, já agora, os programas tal qual existem fazem sentido. Haverá necessidade de um programa comum? Se sim, em que medida? E para terminar, a autonomia pedagógica poderá prever a alteração a nível central dos conteúdos programáticos? Belas perguntas. Tu antecipaste, de algum modo, aquilo que eu tenho previsto para outros encontros destes 7, mas poderei dar um pouquinho daquilo que iremos trabalhar nos próximos encontros. Vamos lá. Primeiro, fico feliz por seres um professor desajustado do modelo tradicional. E quanto aos pais, na Escola da Ponte, a primeira coisa que fizemos foi perguntar aos pais o que é que eles desejavam para os filhos. Eles desejavam que eles fossem felizes e que pudessem chegar tão longe quanto possível na aprendizagem. Naquele tempo,
queriam que o filho chegasse ao fim da 4ª classe. Hoje querem que eles entrem na universidade, e com toda a legitimidade. Então, o que nós fizemos ao longo do tempo foi conversar com os pais, porque os pais amam os filhos e querem o melhor para os seus filhos. Os professores amam os seus alunos e querem o melhor para os seus alunos. Os professores amam os alunos. Então, estão no mesmo pé. Só que há um problema muito grande, e um dos trabalhos que vamos fazer nestes 7 encontros é preparar uma reunião com pais. Lá iremos muito em breve. Mas aquilo que fizemos na ponte foi conquistar a autonomia administrativa e pedagógica, passando a direção da escola para os pais. Não sei se sabem, são os pais que dirigem a escola da ponte. São maioria no conselho de direção. Não tem diretor. E a partir daí, os pais são quem decide do projeto. Os professores são quem decide da pedagogia, do módulo e da antropologia. Quanto à questão que tu colocaste, muitas vezes me perguntam, mas então se o aluno não gosta, não quer estudar determinado conteúdo, ele vai ficar sem saber esse conteúdo? Não. Vós ides ver, eu espero que para já tenham fé pedagógica, porque não posso provar neste momento. Mas vão ver que se nós trabalharmos a metodologia de trabalho de projeto e a técnica de resolução de problemas, ou seja, partir de necessidades, desejos, sonhos, problemas, para fazer projetos de pesquisa e produzir currículo, produzir conhecimento, qualquer aluno aprende toda a grade curricular, todo o currículo, todo o programa. Todo. Vos garanto, e vós ides ver que é verdade. Da forma como nós trabalhamos, não garanto. Eles não aprendem tudo. Aliás, vós sabeis bem melhor que eu. Então, os programas fazem sentido, mas não fazem sentido. Iremos falar, quando falarmos do currículo, iremos falar sobre isso. Peço, Nelson, que me dispenses de eu entrar agora nesse pormenor, porque daqui a pouquinho vamos concluir com as tarefas de casa, mas prometo, aliás, vamos fazer isso num dos próximos encontros. Ver o que é currículo, quantos currículos há, se aquilo que lá está é pertinente, se tem de ser aprendido, como é que pode ser aprendido, etc. Um dos encontros, muito breve, será só para isso. E todas as perguntas que fizeste, e eu aqui registrei, vão ser contempladas. Está bom, Nelson? Então eu iria passar, se me permitem, e aqueles que não fizeram perguntas, vão poder fazê-las, porque a formação não vai ficar por 7 encontros virtuais, mais um encontro presencial de setembro. Depois de setembro nós vamos continuar, amigos. E as perguntas que não podem fazer nestes 7 encontros, e no presencial, vão poder fazer depois. Embora alguns já tenham visto as suas perguntas não feitas, respondidas na resposta às perguntas que foram aqui escutadas. Então eu iria passar aos prazeres de casa, a lista de tarefas que eu peço ao João para a fixar. Eu irei conversar um pouco sobre a lista de tarefas, porque isto é uma aula e a aula tem tarefa para casa. São prazeres de casa, que parece que está muito pequenino, mas o problema é meu, por só no tamanho de bolo de 12 e deveria pôr maior. Então o que nós vamos fazer nestes 6 dias que restam até ao próximo encontro é tão só isto. Fazer uma análise crítica do despacho da autonomia e gestão flexível. Nós iremos cumprir o despacho. Mesmo aquelas escolas que não quiseram aderir, ou não puderam, vão, através dos núcleos de projeto que se vão criar, vão cumprir o projeto de autonomia e flexibilidade curricular. Nós temos que cumprir a lei. Tá bom? Durante esta semana, nós vamos organizar os núcleos de projeto. Cada um vai constituir o seu núcleo de projeto. No próximo encontro, ou até ao próximo encontro, vão comunicar ao João qual é o seu núcleo de projeto, ou seja, quem o constitui, se é um professor, se são 2, são 3, são 20, se são pais, são mães, são membros da comunidade, são auxiliares de ação educativa, é o diretor do agrupamento. Vamos dizer, quem constitui esse núcleo e onde ele está sediado, qual é a escola, tem que ter uma escola de referência. Depois vão analisar o cumprimento do projeto educativo. Se eu vos perguntar, por exemplo, não vou perguntar, mas imaginemos que eu perguntaria se já leram o projeto educativo da escola. Certamente toda a gente já leu.
mas poderia perguntar, por exemplo, qual é a matriz axiológica do projeto? Quais são os valores que subjazem ao projeto educativo da vossa escola? O que é que o projeto diz em relação à avaliação? Poderia perguntar isso. Então eu proponho que, apesar de já terem lido o projeto educativo, o volteis a ler, para que penseis no seguinte: se aquilo que está no texto, naquilo que está escrito, está a ser cumprido na prática. Se há coerência entre o texto do projeto educativo e a prática do projeto educativo. É uma tarefa. Portanto, vão ter que ler o despacho do Ministério, vão ter que ler o projeto educativo, claro, vão ler pela segunda, ou terceira, ou 10ª vez, toda a gente já leu certamente o projeto educativo, vai umas 10 vezes. Depois vão arranjar uma designação para cada núcleo. Pode ser, por exemplo, escola de Confins da Serra, pronto, é o núcleo daquele lugar. E o município onde está sediado. Porque a partir desse enunciado, desses núcleos, que certamente eu penso que vão ser cerca de 300 núcleos, o que é bem... Nós vamos ver onde é que eles estão, construir uma rede, talvez com o Google Maps, mas depois vamos ver. E vão pensando em como fazer a coordenação dessa rede, porque quem faz Portugal são os portugueses, quem faz a escola são os professores, com os pais. E vamos constituir redes. Eu sei que há já várias redes instituídas, a Educação Século XXI, a Rede Educação Viva, a rede... Nós temos que encontrar aquilo que é comum às redes e juntarmos-nos todos num objetivo comum, que é assegurar a todos o direito à educação. Ou seja, assumir um compromisso ético com a educação. Depois, começar a identificação dos obstáculos. Os obstáculos que se põem a quem vai desenvolver algo que é diferente. Bom, depois perceber como é que os vamos defrontar ou contornar. Volto a dizer, vamos trabalhar com e não contra. Com. Vamos também ter que fazer uma análise do regulamento interno, ver se ele está de acordo com o projeto educativo. E construir, se possível, as grelhas de avaliação formativa, porque a partir do próximo encontro vamos precisar de as utilizar. Eu enviei um exemplar, creio que, da disciplina de História, penso que o amigo João os fez chegar, mas até ao próximo encontro irei enviar-vos mais umas 3 ou 4 de várias disciplinas, porque vamos ter que fazer registros de avaliação formativa. Vamos ter que construir essas grelhas de registro de avaliação formativa para ir registrando, talvez na função diagnóstica, aquilo que os nossos jovens vão aprendendo. E vamos fazer a primeira intervenção. E agora é que eu sei que estão com atenção, mas eu quero agora a máxima atenção, porque todos os encontros preparam uma intervenção. E nos próximos 4 minutos eu vou explicar essa intervenção. O que vamos fazer, espero que todos possam fazer, porque não é nada do outro mundo, é escolher uma criança, se quiserem podem fazer com mais, com 2, 3, 5, nunca mais do que 12. Cada um fará com 1, 2, 3, e cada um do núcleo fará com outros. O seguinte, vai perguntar a essa criança o que é que ela gostaria de saber. O que é que ela gostaria de saber? Porque é que o céu é azul? Onde vêm os bebés? O que é que ela gostaria de saber? O que é que ela gostaria de ser? Não é o ser quando for grande. Perguntar a uma criança o que quer ser quando for grande é um insulto. A criança é, não é um vir a ser. Ela é. Então, o que é que você quer? Podem perguntar o que é que ela quer conhecer, o que é que ela quer fazer. E então vão construir um esboço de um primeiro projeto de currículo de subjetividade. Eu explico. Cada ser humano é único, irrepetível, dotado de um determinado estilo de inteligência ou vários, dotado de um ritmo próprio, de um repertório linguístico específico, de uma cultura própria e que não pode ser tratado como um só no contexto de uma turma. Tem que se responder aos talentos, às vocações, ao potencial de cada um. É isso que eu chamo, e vamos voltar a este assunto, currículo da subjetividade. Ou seja, eu tenho direito a ser
aquilo que eu quero ser. Então vamos fazer uma pequena experiência durante esta semana, de perguntar a um jovem, ou 2 ou 3, eu perguntaria só a um, o que é que ele quer saber, alguma curiosidade que ele tenha, ele vai dizer. E a partir daquilo que ele diga, vós ides construir com esse jovem, ou jovens, um primeiro roteiro de pesquisa. Imaginemos que a criança ou o jovem diz, eu queria saber, por exemplo, como é que se faz um robô. Então vós ides ter que fazer. Ou então, eu queria saber porque é que o meu lugar onde eu vivo se chama Paradela. O que vós temos de procurar depois é, nos programas, língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, objetivos que essa criança tenha que aprender para chegar ao objetivo que ele tem de saber como é que se faz isto ou aquilo. Dá para entender? Então vão fazer no máximo 3 perguntas, que são o quê? Eu dou um exemplo. Uma criança que eu acompanhei queria ser rapper. Eu construí com ela um primeiro projeto. A primeira pergunta foi, onde nasceu o rap? E o que ela teve de fazer? Ir aos sites de internet. Eram quase todos em inglês. O que é que ela teve de aprender? Inglês. Depois muita outra coisa, do programa de matemática, da história, da filosofia, etc. Tá bom? Então vamos tentar fazer um primeiro roteiro do currículo de subjetividade com uma criança. E vamos, durante a semana, perguntar-lhe, então já encontraste resposta? Olha, talvez se tu fores a este livro, ou talvez se fores a este site da internet, ou talvez... E a criança vai. E depois traz o que aprendeu e por aí vai. É disto que se trata o próximo encontro, mas para isso nós temos que fazer. Aprende-se a fazer fazendo. O modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. E agora, meus amigos, vamos à avaliação. E a avaliação vai ser muito simples. Todos estes encontros têm uma avaliação. E a avaliação é feita por todos. Podem entrar à vontade, um de cada vez, apenas falando uma palavra que reflita aquilo que foi este encontro, para cada um de vós. Eu peço ao João que abra todos os microfones e cada um, na sua vez, diga uma palavra que representa aquilo que sentem, em relação àquilo que foi este primeiro e caótico encontro. Vamos lá. Estou à espera. Uma palavra, só uma. Novidade. Esperança. Esperança. Reflexão. Inovador. Gratidão. Esperança. Reflexão. Interessante. Inovação. Motivação. Estrondoso. Utópico. Isso é bom. Diziam-me há muito tempo atrás, quando eu era jovem, você é jovem, é utópico, deixe passar o tempo, quando for mais velho. Eu já estou mais velho, amigos, e sou utópico. Ainda bem. Então, agradeço-vos. Interessante. Maravilhada. Agradeço-vos e agora ides ficar com uma frase do meu amigo António Nóvoa. E até breve, até o próximo encontro. Até breve. Gratidão. Obrigado. Namastê. Ficar em paz. Obrigada. João, neta frase, fazes favor.